Oi, pessoal! Bom, preparando o vídeo de hoje, que é sobre esse quadrinho aqui, ó, Crise de Identidade, eu me peguei pensando de uma frase famosa do escritor argentino Jorge Luiz Borges. Ele dizia o seguinte, né, quando perguntado sobre sua vida de leitor, né, ele dizia: li pouco, reli muito. E preparando isso aqui, eu fiquei pensando que eu acabo agindo da maneira contrária. Eu leio muito e releio pouco. E acaba que a nossa leitura mais profunda é sempre na releitura, porque a gente acaba tendo uma compreensão do todo que permite uma apreensão menor dos detalhes. Eu acabo relendo pouco, porque eu sempre, é um raciocínio que eu tive durante muito tempo, né? Cara, se eu tenho tanta novidade para ler, para que eu vou reler? Eu me sentia perdendo tempo, né? Hoje eu vejo que não é bem assim, que reler é um prazer muito, não vou dizer que maior, mas de uma natureza distinta daquele da primeira leitura. Por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque eu li Crise de Identidade quando saiu lá em 2005. Eu lembro muito bem da data por alguns motivos. Eu tenho a memória péssima, para data então é horrível. Mas primeiro que essa história me marcou muito, e segundo que o ano de 2005 foi um ano muito marcante para mim. Eu passei na prova do mestrado, eu comecei a namorar aquela que hoje é minha esposa. Então eu lembro bem assim dessa história na época, né, porque está ligado a acontecimentos que são importantes para minha trajetória. Li lá em 2005 e eu ficava muito empolgado com cada número, cara. Eu gostava, não saiu encadernado logo de cara, né? Saiu a minissérie. Eu gostava muito de cada edição, né? Eu lembro que eu até dava uma contrariando o hábito, né? Eu reli um pouquinho as edições, eu gostava muito, assim. E o seguinte, relendo agora, eu falei, cara, será que vai me empolgar do mesmo jeito? Agora eu já sei de tudo, já sei do mistério, cara, e eu fiquei tão empolgado quanto, talvez por motivos diferentes. A primeira edição, a minissérie em 7 partes, ela é um primor, cara. É muito bem contada. É muito legal mesmo. E ainda mais eu tendo a noção do que vai acontecer. Ela é escrita pelo Brad Meltzer, que era um escritor, acredito que seja ainda, um escritor de romances, que fez isso aqui, escreveu Arqueiro Verde, escreveu outros, mais uns 2 arcos da Liga da Justiça, é pelo menos o que eu lembro do que ele escreveu. E desenhada pelo Rex Morales. Depois eu vou mostrar um pouco a arte. Mas vamos lá. Crise de Identidade é o que eu chamo de a maior crise da Liga da Justiça. Por isso o título do vídeo. Mas, pô, peraí, teve a crise das infinitas terras, que envolveu não só o universo, o multiverso, teve a crise final. Por que a crise de identidade é a maior das crises? Porque todas essas crises lidavam com adversários externos, por maiores que eles fossem, por mais poderosos que eles fossem. Na crise de identidade, o drama é interno. Tem uma situação interna que desencadeia, externa que desencadeia a coisa, mas aqui é a própria essência dos super-heróis que está sendo problematizada. Né? A própria identidade, para usar o título da série, que está sendo colocada em xeque. Aqui o próprio, vamos colocar assim, o que define a Liga da Justiça é discutido. Né? Se fala muito sobre o efeito Watchmen, né? Como é que o Watchmen e também o Cavaleiro das Trevas trouxeram elementos mais sombrios para os quadrinhos de super-heróis. E Crise de Identidade, a gente pode dizer que isso foi levado ao coração do universo DC. Aqueles personagens icônicos, né? Aqui nós temos realmente um momento de desconstrução dos heróis, ou de certa visão dos heróis que nós temos, né? Bom, o seguinte, várias histórias, quando são lançadas, dizem assim: a partir daqui nada mais será o mesmo. Eu acredito que Crise de Identidade realmente teve um efeito parecido com isso. Né? Não é que nunca mais as coisas foram da mesma maneira. Né? Tanto que hoje a DC está tentando voltar ou lidar de maneira diferente com seus heróis. Mas ela realmente foi um ponto de mudança. Não tanto porque afetou, sei lá, matou alguém, embora morra pessoas aqui, e isso também tem consequências, mas pela releitura que ela faz do passado da própria DC. Vamos a uma sinopse. Antes disso, né? Eu falei a leitura do passado, que é importante, porque não é só o futuro da DC que não foi mais o mesmo. O passado também mudou. Vamos chegar lá. Mas uma sinopse, não tem jeito, tem que avisar, vai ter spoiler, né? A história saiu até bastante tempo, às vezes alguém não leu, prefere não saber das coisas. O seguinte, na história, a esposa do Homem Elástico, que não tem identidade secreta, né? Todo mundo sabe quem ele é, o Ralph Dibny, é a esposa desse Homem Elástico, a Sue Dibny,
ela é assassinada. E isso ocorreu após uma sequência narrativa muito bacana, onde o Brad Meltzer mostra como é que o relacionamento dos dois era legal, como é que ela todo ano programava um aniversário diferente para ele, e ele é um grande detetive, ele sempre descobria. Esse ano ela estava querendo fazer a festa meses antes para ele não descobrir, e como é que ele sempre fingia surpresa para. Porque ela, poxa, ele dizia, ela tem esse trabalho todo, por que eu vou tirar isso, né? E ela sabia que ele sabia, os dois fingiam um para agradar o outro. É muito legal a forma que o relacionamento dos dois é mostrada, né? E ele deduz o presente que ela vai dar para ele, né? Que é uma espécie de lente de detetive, e ela é morta na preparação para essa festa. E ela é morta num apartamento muito seguro, com todas as questões tecnológicas. A Liga da Justiça, a Liga da Justiça, os heróis, eles criaram um esquema de segurança para os seus familiares, né? Principalmente para aqueles que não têm identidade secreta. Bom, é muito tocante a cena dele encontrando a mulher morta, carbonizada, com queimadura de terceiro grau por boa parte do corpo. Deixa eu pegar essa cena aqui, cara. É realmente tocante, porque o poder dele acaba gerando uma carga dramática muito legal. Olha só. Cara, é muito legal isso aqui, esse desenho do Brad Meltzer. Mas vamos lá. A morte da Sue, ela faz com que vários fatos do passado da Liga da Justiça sejam desenterrados. E a partir disso são trabalhados vários temas importantes do gênero de super-heróis, como o principal deles é a identidade secreta. O seguinte, né? Depois que ela morre, os outros heróis se sentem ameaçados. Poxa, será que foi pontual? E os nossos familiares, né? O Super-Homem começa a se preocupar com os quentes. Quando tem esse contato do Super-Homem com os pais, é muito legal nessa história também. Nós vemos que o pai e essas ameaças elas começam a se concretizar. A ex-esposa do Electron, né, que é Atom, e aqui é traduzido como Electron, ela é atacada. Ela não morre, ela é atacada. O pai do terceiro Robin, do Tim Drake, é assassinado. A Lois Lane é ameaçada. E não se sabe quem matou a Sue Dibny. Começa uma caçada, né? Os heróis são divididos, né? Vão caçar aqueles que são mais suspeitos, que tinham poderes com fogo, né? E alguns heróis ficam para trás. O Arqueiro Verde, a Zatanna, o Gavião Negro, o próprio Electron. Esses heróis vão ficando para trás. Deixa eu pegar aqui a página, né? Que mostra isso. Esses heróis. Vou mostrar, é a capa da segunda edição, esses aqui, ó. Na verdade, esse Lanterna Verde é o Hal Jordan e esse Flash é o Barry Allen. Eles estão mortos nessa época. É engraçado, né? Falar que estão mortos nessa época. E eles são substituídos pelo Kyle Rayner e o Wally West, que se juntam a esse grupo, né? Ou seja, a Zatanna, a Canário Negro, o Arqueiro Verde, o Gavião Negro e o Electron. Eles ficam para trás e eles falam, nós temos certeza de quem foi. Junto com um cara com um Homem Elástico. Vamos atrás dele, que é o Doutor Luz. E aí nós descobrimos que no passado, esse Doutor Luz ele se teleporta para o satélite da Liga da Justiça, a Sue Dibny está lá e ele a estupra. Os heróis chegam, vem aquela cena terrível, né? E eles tomam uma decisão de lobotomizar o Doutor Luz. Lobotomizar magicamente, né? Porque falam, apagar só a memória dele não adianta, a personalidade dele vai fazer ele ir atrás. E lobotomizam para ele não fazer de novo. Então, realmente, o Dr. Luz nas histórias dos Titãs ele é tratado como um idiota. Né? Ou seja, o Brad Meltzer pegou um elemento lá da história antiga e deu um sentido a partir desse retcon, dessa continuidade retroativa. Né? Cara, e seguindo a história, nós descobrimos que, embora tenha lobotomizado o Dr. Luz, foi a Zatanna que fez isso. Inclusive, isso foi feito depois de uma votação, e isso é uma coisa que é contada de maneira tensa, né? 3 ficam para um lado, 3 ficam para o outro, e o Barry Allen, que era visto como modelo de virtude, dá o voto de Minerva a favor. Isso tinha sido meses depois, a história se passa meses depois da esposa dele ter morrido, né? Cara, seguindo a história, nós descobrimos, aí que vem um ponto legal, que embora tenha sido lobotomizado só essa vez, eles já apagaram as mentes de vários vilões. E aí fala uma coisa legal, assim, os heróis falam, cara, vocês acham que a identidade secreta nunca ia ser descoberta?
Bom, então sempre que era descoberta, nós da Liga fazíamos esse serviço sujo. A Zatanna apagava a memória, né, daqueles personagens. E, inclusive nós descobrimos que a mente do Batman foi apagada por eles, porque o Batman chega depois da situação da Sui, depois da situação da morte da Sue, né? Ele ajudou a derrotar o Dr. Luz com eles e foi embora, tinha resolvido um problema em Gotham. Ele volta e vê os heróis lobotomizando o Dr. Luz e eles apagam a mente do Batman. Inclusive eles falam, é a Liga dentro da Liga, né? Um grupo que tomou decisões. Cara, e aí vai um monte de coisa, né? E aí vai... Cara, isso aí muda todo o passado, né? O que esses heróis fizeram para se manter como heróis, né? Para manter a Liga da Justiça existindo? Cara, bom, de qualquer maneira, a questão de quem matou, ela fica durante a história como um todo, e o Batman se perguntando quem se beneficia, quem se beneficia. E a resposta, eu vou dar spoiler, claro, né? É a Jean Loring, que é a esposa do Electron. Ela tinha fingido ter sido atacada. Porque quem se beneficiou quando um dos familiares dos heróis foi atacado? Os outros, os familiares de todos os outros heróis, que passaram a ter próximos àqueles que estavam sempre ausentes por causa da sua missão. Cara, vamos lá, alguns comentários. Primeiro que a história é escrita por alguém que conhece muito bem o universo DC. O Brad Meltzer dá pra ver que ele, cara, ele conhece e gosta do universo DC. E ela é uma releitura do passado que diz o seguinte, cara, o que nós olhávamos como simples, como ingênuo, na verdade não era simples e ingênuo. O nosso, por baixo daquilo tinha muita coisa. Por baixo das luzes tinham muitas sombras, né? É uma visão, como eu disse, né? Esse efeito Watchmen, né? Inclusive dá para fazer vários paralelos de Crise com o Watchmen, né? A outra coisa é que a trindade da DC, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Batman, não participam da decisão de lobotomizar o Dr. Luz. Eles não sabem, inclusive. Mas nem eles são poupados. Tem uma fase do Arqueiro Verde que ele diz assim, o Super-Homem escuta o que ele quer. Aí aponta o Super-Homem, o ouvido do Super-Homem, ele tem super audição, né? Cara, ele parece indicar que o Super-Homem não se importa em ouvir aquilo. O Batman sabe o que ele quer. Cara, ou seja, o Arqueiro Verde está lançando um olhar de que esses heróis não querem saber daquilo que aconteceu, né? A Mulher Maravilha acaba que é a menos problematizada nessa questão. Um ponto rápido nessa... Um ponto fraco foi a rápida aceitação daquele que foi tido como um assassino, né? Teve uma primeira hipótese de quem era assassino, que foi o Capitão Boomerang, que foi quem matou o pai do Robin. Né? Ele matou o pai do Robin e foi morto. É uma cena, inclusive, cara, é muito bacana essa cena também. O pai do... A sequência, né? O pai do Robin liga pra ele, o Robin tá no carro com o Bruce. Eles correm, e o Bruce fica falando assim, de novo não, de novo não. Pô, afinal de contas, o Bruce lembra da morte tanto dos pais dele quanto dos pais de Dick Grayson, que foi o primeiro Robin. Olha só o Batman abraçando o Robin depois da morte do pai dele. Cara, isso aqui foi muito legal. A carga dramática da história realmente é muito maneira. Mas como eu estava dizendo, um ponto fraco foi a rápida aceitação de que esse Capitão Boomerang tinha sido o assassino. Ele, na verdade, depois vai descobrir que ele foi contratado através de um intermediário pela Jean Loring. Sabe por quê? Porque ele não teria como entrar naquele primeiro apartamento. Né? E vários heróis aceitam muito rapidamente isso. O Batman não. Mas assim, foi uma forçaçãozinha de barra numa grande história. Né? O Batman ele continua falando, não, quem se beneficia? Aqui, ó, olha a cena essa cena como é que é legal. É o Batman, logo após a morte dos pais dele, o Alfred dizendo sinto muito. Ele dizendo sinto muito pro Dick Grayson, depois da morte dos pais, Dick Grayson é o primeiro Robin, e por fim aqui embaixo ele dizendo sinto muito pro Dick. Cara, é muito legal isso aqui. Bom, de qualquer maneira é uma derrapada. O fim da história ele tem uma sacada que é muito legal. Não se resolve na pancadaria. O Electron descobre e a Jean Loring fala, eu fiz isso para te ter de volta. Porque ela queria que ele revertesse o divórcio, né? Ela não tinha intenção de matar a Sue, foi um acidente. E ele percebe que ela é uma psicopata. Ela é presa no Arkham. Só que tem uma coisa, ela sabe a identidade secreta dos heróis. E aí, o que acontece? A história não diz. Ela foi lobotomizada? Bom, parece que não. Mas a história dá a entender que ela está tão dopada que ela não fala.
Cara, isso é muito legal. Ou seja, o problema, a história termina com o problema permanecendo e com a questão em aberta. E o seguinte, embora eu tenha falado bastante coisa, cara, eu não falei quase nada da história. Ela tem, cara, vários detalhes, vários quadros, tudo é muito bem cuidado. Crise de Identidade realmente é uma das minhas histórias favoritas da Liga da Justiça. Tá um tempo aí fora de catálogo. A Panini, que seria uma boa republicar, mas deve dar para achar aí, sebo, coisa assim. Tem uma frase que o Brad Meltzer cita, que é de um escritor chamado Arthur Miller, que resume um pouco o que foi crise de identidade. A frase diz: pode-se dizer que uma era acabou quando se exauriram todas as suas ilusões básicas. Isso aqui quer sepultar as ilusões básicas do heroísmo. Cara, é um negócio que mexe com a gente. E o seguinte, hoje é legal que a DC ela quer ir para o outro lado, né? Com o Renascimento ela quer estabelecer o legado dos heróis, o caráter luminoso, e isso vai gerar muitas boas histórias também. Mas, ou seja, a DC hoje vai na contramão disso aqui. Vamos ver o que isso vai gerar. Bom, terminando, já falei demais, não posso deixar de pedir, né? Se gostou, dá o teu joinha, dá o teu like. Se não se inscreveu no canal, se inscreve. Tem muito vídeo sobre quadrinho por aqui com certa frequência. Abração e até o próximo vídeo.